Pernambuco foi um grande porto de escravos. Espalhadas pelo estado, ainda hoje sobrevivem comunidades negras formadas durante a escravidão ou pouco após a abolição. Conceição das Crioulas é uma destas comunidades. Encravada no sertão central de Pernambuco, protegida por serras e pela caatinga, vive em um tempo onde a modernidade é uma estranheza. Fechada em si mesmo, criou relações de parentesco onde todos são primos, tios, sobrinhos. No sangue, uma herança de mulheres decididas marca a Conceição das Crioulas, desde o seu surgimento em 1802. A memória oral de Conceição das Crioulas, guardada por alguns mais velhos, conta: aqui existiram 6 crioulas. Francisca fez promessa a Nossa Senhora da Conceição de erguer capela se alcançassem a graça de comprar a terra em que trabalhavam. Assim nasceu Conceição das Crioulas. Eu escutei muito minha avó falando como era aí a situação de Conceição das Crioulas, né? Que as crioulas dizem que eram poucas crioulas, mas era assim que nem uma reunião hoje, né? Se juntavam a comunidade de mulheres, fiavam, né? Aí pagaram a Vila Conceição das Crioulas ao rei, sabe? Existiu o rei, não foi? Aqui antigamente? Pois, elas pagaram a renda, elas arrendaram e pagaram a renda, não é? Ao rei, né? Aí falando que fiavam muito algodão e aquilo juntavam os fios de algodão, não é? E pegavam os animais e botavam as cargas de fio de algodão, levando para pagar em Flores, sabe? Tem esse lugar? Pois. Aí as mulheres fiavam e os homens iam transportar o fio e deixar em Flores. Bem, quem chegou primeiro aqui na região de Conceição das Crioulas, os fazendeiros, foi Ancilon Alencar e Livinho Alencar, que eram proprietários da fazenda Ipiranga, o Bezerro, que eram filhos do proprietário da fazenda Mucambo, que era o proprietário mais antigo da região. Conceição recebeu a homenagem de Conceição das Crioulas, as negras que trabalharam fortemente para possuir esse patrimônio que ainda hoje existe para os seus descendentes. A gente mora aí, mas que não tem mais esses direitos, né? E é tudo cercado, a gente vive cercado. Eu acho que nem antigamente, que nem fosse cativeiro, né? Que não tem direito a mais nada, a não ser só aquele quadrinho ali, né? Onde é 3 léguas em quadro e só ser aquilo ali, aquela vilazinha ali, a senhora acha? Negros libertos agregados, escravos que compraram com suas economias a liberdade, negros fugidos que aqui se abrigaram, a memória da escravidão tem horas que se apaga. Conceição das Crioulas é hoje distrito do município de Salgueiro. Fica a 48 quilômetros da cidade. Já foi dia e meio de viagem de jumento e a pé pelas trilhas do meio do mato. Agora tem estrada e caminhão 4 vezes por semana. Aqui ninguém tem carro.
Para emergência, só há a ambulância da prefeitura e o caminhão de um morador que nem sempre está na vila. O caminhão da feira liga a Conceição das Crioulas a Salgueiro. É por ele que escoa as sobras da produção agrícola familiar de subsistência da comunidade. No bolso, esta economia deixa pouco, quase nada. Vira algum café, açúcar, pequenas urgências que as vaidades se esquecem. Quando havia algodão era melhor. Deixava dinheiro para roupas, batom e melhorias. Os bichos são poupanças no sertão. O algodão hoje que a gente trabalha e planta, mas que o bicudo não deixa conseguir, né? A gente tem só trabalho, planta bem verdade, mas que não colhe porque o bicudo derruba a maçã do algodão, né? Antigamente a gente trabalhava e vestia uma casa de família todinha só com algodão, fiava e vestia aquela família todinha com roupa de fio de algodão, né? Mas hoje em dia quem foi que disse? Nada mais disso. Nem para se vestir, nem para vender, nem para nada disso mais, né? Se vender, por exemplo, a abóbora, né? Porque a abóbora, o girimum, a melancia, porque aí é um negócio que ela estraga fácil, né? Então, quando você tem, aí vem outro lado da história. E quando você tem, todos têm. Aí você leva para vender, não tem valor. Então a gente sofre muito com essas coisas. Sertão veio de sertões, desertões. Era lugar para os índios encurralados pela conquista da terra Brasil. Era lugar para negro fugido da cana-de-açúcar que matava o escravo aos... O sertão virou lugar de bois e cavalos para alimentação e tração animal do litoral açucareiro. Depois chegou o algodão e com ele muitos escravos. Nesse tempo, eles não tinham escravo, eles tinham agregados. Quer dizer, o escravo trabalhava em troca da mão de obra, em troca de alimentação, né? Tinha muita fartura, porque eles eram criadores de caprino, de ovino e bovino, mas quando matavam um animal para consumo, distribuía com os agregados. Quando plantava, fazia plantio, os agregados tinham uma percentagem, funcionava mais como meieiro do que como escravo, né? Sem escravos não há Pernambuco, observou o padre Antônio Vieira no século XVII. Mas os negros escravos, apesar de importantes, eram chamados de peças. Então, para ser gente, precisaram lutar, se rebelar contra esta sorte. Aí sonharam quilombos. Quilombo quer dizer união, comunidade, na fala africana quibundo. Eu acho que quilombo para mim, na minha opinião, acho que é como é aqui, a gente, todo mundo negro, que aqui, dependendo, não tem ninguém branco, a gente tudo é negro. Eu acho que a gente tudo reunido, a gente se unir na força toda, eu acho que a gente consegue alguma coisa. Conceição não foi assim, por exemplo, um quilombo que se esvaziou, mas sim um quilombo que se criou, quer dizer, que de outros lugares nasceu Conceição.
Antes, esta região já foi de índios Aticum. Com o povoamento do lugar, subiram as serras. Aí muitos em Conceição das Crioulas se lembram. Suas avós foram índias caçadas a dente de cachorro. A descendência é cafusa, esta mistura de negros e índios. Sou índio. Sou índio. Eu sou índio que sou filho da Serra da Aticum. É negro com índio, é tudo assim, uma mistura só. Não tem a branca aqui no meio de nós, não tem mesmo, né? A gente não conhece branco. Agora, entre negro e índio, é uma mistura só aqui. Nós não podemos nem separar e nem dizer quem somos nós. Já se fala debaixo do Jurema, eu passei 13, já se fala debaixo do Toré é dança de índios, divertimento dos caboclos, ciência do encantado. Falou o sábio Aticum Antônio Rosa. Mas aqui são também cafuzos, negros e cabras, os que clamam a árvore sagrada da Jurema por saúde, chuva, desejos. Viva quem está dançando, viva quem não está dançando, viva se crê, se não crê. Qual a identidade viável? Então ele é índio. Quem sabe garantia de alguma terra, o trabalho possível. Então ele é negro. Mais um agricultor aposentado pelo Fundo Rural. Dinheiro fraco de ano todo que dá de comer a bocas que se perde a conta. Pela parte do meu pai sou negro, pela parte da minha mãe é índio. Só que essa história de dizer, não, eu não sou negro, sou índio, porque a minha avó, a sua avó foi pegada por dentro de cachorro, e o seu pai, que é o meu caso, né? A minha mãe é negra daqui, meu pai tem essa história lá, acho que a bisavó dele, a avó, sei lá quem foi, tem essa história de ter sido pega por dentro, no mato, não sei. E aí? E com quem foi que a minha avó teve filhos? Que meu pai saiu negro, né? A comunidade é toda família. Conceição, sendo crioulo, tudo é família, é um sangue só. Não tem outra mistura. Tudo é crioulo mesmo, na hora H. Deixa eu caçar o raminho do mato. Muitas são as sabedorias de antigamente. Terra de matriarcas, elas se repassavam ensinamentos e artes, experiências de negros e índios. Na precisão de uma doença, a mata se oferece em muitos remédios. A gente aprendeu com os avós da gente, já lá, mas, né, eles faziam assim, tinham fé em Deus e diziam, olha, toma esse remédio que melhora. Aí diziam qual era o remédio, era Marcela, era papaconha, cabeça do tio, que chamam cabeça do negro, né? Tudo isso é remédio do mato, um velame, né? E muitos remédios. Tudo isso melhora. Deus querendo, a gente toma aquele remédio com fé em Deus, melhora. Reza também, né? Reza o Pai Nosso com a Ave Maria, oferece a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora Aparecida e melhora, né? Acontece que eu rezo, né? Uma criança dessa chega, diz, a mãe chega, reza meu filho que está com quebrante, reza, está com ferida de boca, eu rezo. E melhora. Meu Jesus, meu santo é, curai-me essas feridas, meu Jesus de Nazaré. Meu Jesus, meu santo é, curai-me essas feridas, meu Jesus de Nazaré. São vários os deuses em Conceição das Crioulas, cada qual com sua origem. A fé organiza destinos, resignações, esperanças, identidades. Elas cantam em latim. Quem sabe a língua de algum deus nesta terra de riquezas que não tem nome, só sentimento. Cantos, lamentos.
As vozes entoam aos santos louvores e pedidos. É rito de passagem pelas asperezas da caatinga. São Gonçalo é santo festeiro. Sua dança negra teve tempo proibida pela igreja, que os requebros dos corpos lembravam pecados. Aí voltou pura devoção. Eu acho que o erro da igreja foi esse, de querer impor numa comunidade ou impor no cidadão o que estava dentro da cabeça da igreja, o que ela achava que era certo. O povo aprenderam a rezar o terço, é uma coisa bem prática, né? Aprenderam a ir para a igreja, mas não esqueceram de dançar o toré, não esqueceram de procurar a dança do índio, sabe? Não esqueceram do terreiro. Eu pisei na Umbanda, é porque eu sei pisar. Eu pisei na Umbanda, é porque eu sei pisar. E o terreiro de Santa Bárbara é preciso respeitar. Conceição das Crioulas é como a Umbanda e seus imaginários. É um certo Brasil que se vê em seus pretos velhos, padinciços, caboclos, pombas-giras, corações de Jesus, Zé Pilintras e Iemanjás, São Cosme e Damião. Cosminho, protetor das crianças, brinca entre as culturas sobrepostas das raças. Tu acha que esse menino tá torto, é? É o que eu lhe ensino todo dia, pra você fazer a massagem, viu? Assim. Ofício de parteira tem encantamentos. Joana falou. No meio da noite, esse menino vem fazendo caminho na barriga da mãe. Cosminho e Santa Bárbara avisam a ela. Se acorde, tem viagem. Em Conceição das Crioulas, ser parteira é sabedoria herdada, qual segredo de mulher. Tem demasiado anjos da fome em Conceição das Crioulas. Em 94, a mortalidade infantil foi de 133 por 1000, o dobro da média do país, que já é muito alta. O pai faz o caixão. A mãe olha, mas não segue o enterro. Fica em casa se não ofende. O bebê morreu de diarreia. As crianças conduzem à morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Os olhos buscam abertos o caminho do céu. Quem conhece o sertão sabe que ele é prêmio de saudades e de partidas. O sertão negro de Conceição das Crioulas também manda seu povo para a beira de rios e cidades. Vão ser boias frias, domésticas, ajudantes de pedreiro. Muitos em terras distantes enviam trocados, dinheiro que salva. O futuro de Conceição é escuro, viu? Porque você pode olhar que a maioria das casas estão fechadas. O pessoal está indo embora para São Paulo, está indo embora para Salgueiro, vivendo em periferia de cidade, porque não tem condições de se manter aqui, que não tem emprego para ninguém. Se não houver um trabalho com as escolas, com a criança, com aquele velho de 70, de 80 anos, vai nos ajudar muito na questão do resgate da história. Eu acredito nessa geração que está aí, que está na escola, que está em contato com outras pessoas, que está recebendo uma educação diferente. Isso é, se a gente tiver essa preocupação de passar uma educação diferente. Mas diferente no sentido, não de ser uma educação diferente das outras, mas diferente nesse sentido, de que haja esse reconhecimento como pessoa. E não se tratar, é um ser humano qualquer? Não, é um grupo, é uma raça. Precisa ser reconhecida como raça, certo? E aí, na minha cabeça, é que nascerão as transformações. A questão da luta firme pela terra e a luta pela identidade racial. Chora bananeira,
moreninha do cabelo cacheado. Quando aqui só havia a luz da lua e das estrelas, existiam costumes e brincadeiras que a imaginação na noite exigia, como este dançar e cantar improvisos. Todo tempo tem suas marcas. Agora, os fins de semana trazem os mais próximos, principalmente se tem forró. O censo de 91 contou 3.738 habitantes. Na zona urbana moram 149. Conceição das Crioulas tem 68% da população sem saber ler nem escrever. Não tem água encanada, não tem esgotos, os banheiros se contam nos dedos. Na vila tem posto telefônico, luz, 9 TVs e 3 antenas parabólicas. Nos sítios são os rádios de pilha que trazem recados de parentes, notas de empregos, notícias do Brasil. É um bem valioso a água. A chuva na época certa faz brotar sementes e felicidades. O verde enche a caatinga e as esperanças de um ano sem seca. Terra sem água tem pouca valia. E a água, ainda hoje, ela se caça de lata no açude. No sertão, água é poder. É a própria vida em forma líquida. Tem um vizinho meu aqui que fica entre o açude e minha propriedade. E ele não deixa passar os canos de irrigação que iriam fazer esses cultivos, né? Existe esse conflito aí, eu não quero confusão com ninguém, por isso estou com a propriedade improdutiva só por causa de uma pessoa que não gosta de produzir. Por trás do açude, antes de chegar lá na terra dos patrões, né, eu tenho 50 braças ali. E eu estou sendo exatamente a pedra no calo desse pessoal, porque se dependesse deles, esse açude já estaria seco novamente. E quando eles começam a tirar água para aguar capinha, para plantar tomate, se for só para plantar tomate, essas coisas, mas para aguar capim para gado. Aqui, este é o antigo artesanato. Mãos agem e esculpem telhas, abrigos. Conceição das Crioulas surgiu assim, de uma vontade que se fez força e realidade. Mas toda história tem versões, depende do interesse de quem conta. E briga de terra é briga feia. Tem morte e vida, tem raiz funda na colonização por latifúndio. Agora esse povinho que compraram essa terra, que aqui, essa Conceição, é 3 léguas. Ela dizia, é 3 léguas em quadro. Vai para Serra Redonda, que é aquela serra grande lá. Vai para Boa Vista para cá. Vai para o espacinho que é para cá, né? E aqui para essa serra aqui, passa por cima dessa serra aqui, né? Não era muito grande não, viu? Era vinha do pé da serra, aonde é hoje a vila, propriamente, ele estendendo um pouco para o norte e para o sul. Mas foi assim, um patrimônio, como se chamava, um patrimônio da igreja pequeno. Depois eles mesmos foram assim, conseguindo terras dos senhores proprietários, aqueles que queriam vender um pedaço e tudo, mas sendo comum. E escrituras passadas sem registro em cartório. Quando eu comprei a propriedade, apareceram algumas pessoas dizendo que a terra dele tinha sido invadida pelo João Pompílio, mas
Nada ficou provado porque toda a propriedade ela é escriturada, é feito o mapeamento e assinado por todos os limitantes. Escritura falsa. É escritura falsa, não é escritura legalizada mesmo, que é assim que venda do tribunal, né? Talvez alguma das mulheres não teve o cuidado devido de guardar, porque era assim, era uma escritura só, dando direito aos simãos e aos romãos aquelas terras. O direito hoje em dia, a escritura né, que é a prova, né? Aí diz logo, as crioulas não tem prova, porque não tem escritura. Antigamente, minha avó dizia que a escritura estava no livro do tombo, mas a gente não, né? A gente não tinha condição de ir lá nesse livro de tombo, atrás dessa escritura, né? Ela me dizia assim, que tinham comprado ao reis, foi arrendado ao reis e elas foram pagando a renda, pagando até que pagaram a renda de Conceição das Crioulas, né? A gente queria reaver, se possível, esse documento, porque com ele talvez a gente pudesse fazer alguma coisa, não sei se é possível reaver parte dessas terras, ou pelo menos para a gente ter o título dele. Você está morando aí, mas está sabendo que é uma terra que é dos negros. Toda história tem suas fábulas. Era uma vez Conceição das Crioulas, terra de negros e cafusos. Antes, terra de índios. E, pelos papéis da colônia, um dia também foi terra da Casa da Torre. Por 4 séculos, um dos maiores latifúndios dos sertões nordestinos. A memória da escravidão tem horas que se apaga. Então, os antigos de Conceição das Crioulas relembram a história da terra-liberdade. 6 negras fiando o destino. Não eram peças, eram gente. A terra tem a cor do litígio e valor de identidade. Conceição das Crioulas, Castanhinho, Imbé, Gado Brabo, Livramento. São algumas das comunidades negras rurais existentes há mais de um século em Pernambuco. Nem todas são conhecidas, não constam da história oficial, mas a história se resgata e se reconstrói.